a Bíblia não serve para nada? Se a gente não colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, a Bíblia não serve para nada. Ela só é um livro de transformação, um livro de restauração, um livro de cura e de milagres. Ela é a palavra de Deus e ela é viva quando nós abrimos, lemos e entendemos. E à luz da palavra, a gente começa a analisar os nossos comportamentos e começa a perceber onde nós precisamos acertar porque estamos errando. Onde nós precisamos corrigir porque o que nós fazemos, as decisões que tomamos, a maneira como tratamos as pessoas, a maneira como usamos as nossas palavras, são contrárias ao que a Bíblia nos orienta. Então, a Bíblia Sagrada é sim a palavra de Deus e ela não se contradiz. E ela não é incompleta, e ela não está desatualizada. Ela é tudo o que a gente precisa para nos guiar neste mundo mal. Mas ela só faz a diferença na minha e na sua vida quando nós abrimos, manuseamos, lemos, anotamos, colocamos em prática. Vamos em frente, voltamos mais um pouquinho, avançamos mais um pouco, voltamos mais um pouco. Porque aquela história de ler a Bíblia de ponta, de capa a capa, como o pessoal fala, é muito bonita. É muito legal, é muito interessante. Mas o mais interessante do que ler a Bíblia de capa a capa é colocar a Bíblia em prática. Porque se eu só leio, que diferença faz na minha vida? Porque se eu só leio para sair por aí dizendo, gente, ó, é a 4ª vez que eu leio a Bíblia inteira. Fiz o meu ano bíblico e olha, terminei com louvor. Se estivesse na escola, mereceria estrelinhas da professora. Tá, ok. E no dia a dia? E o seu comportamento? E dentro de casa? E no trato com as pessoas? E na hora de fazer negócios? E na hora de tratar os outros, de conversar com os outros? E na hora de se alimentar? E na hora de falar? E aí, mudou alguma coisa? Ou continua a mesma coisa e você apenas leu a Bíblia de capa a capa para sair por aí dizendo que você leu a Bíblia toda? Daí, ó, a gente bate palma para você, porque o que você quer é isso. É elogio. O que você quer é isso. São glórias. Que a gente olhe para você que diz que lê a Bíblia de capa a capa e reconheça, uau, como a pessoa se esforçou. Então, ler a Bíblia de capa a capa faz muito sentido se eu começar a colocar em prática o que eu estiver lendo. Percebe? Que é muito mais do que correr o ano todo e ler todos os capítulos, todos os livros, todos os versículos da Bíblia. Se eu me demorar o mês inteiro num único versículo bíblico, mas eu conseguir entendê-lo e colocar em prática na minha vida e isso modificar a minha forma de viver, a minha forma de me relacionar com Deus, a minha forma de me relacionar com o meu cônjuge, seja o meu marido ou a minha esposa, com as minhas filhas, os meus filhos, o pessoal dentro de casa, os meus funcionários, os meus colegas de trabalho, se isso for útil e modificar a minha forma de enfrentar a vida e as adversidades, valeu passar um mês inteiro num único versículo. Então, nós aqui não temos pressa. Nós queremos aqui tempo de qualidade com o Senhor. E tempo de qualidade a gente tem quando a gente abre a palavra e se deleita. E quando a gente começa a perceber que o Senhor tá falando para mim, ó, tá puxando aqui, ó, a minha orelha. Ou tá dizendo, Betina, ó, legal, você fez muito bem essa parte, mas falta isso. Vamos em frente. Porque ontem, ó, já passou. O amanhã não existe. O que eu tenho é o dia de hoje. E no dia de hoje eu tenho que fazer o meu melhor. E é no dia de hoje que eu busco ao Senhor em primeiro lugar.